A bruxaria e a magia, ela existe desde a antiguidade, desde os tempos mais antigos da humanidade, e ela tomou conta de todo o mundo. Sem sombra de dúvidas, todas as nações da Terra praticaram alguma espécie de feitiçaria. E neste vídeo eu estarei apresentando para todos vocês a partir de agora 10 países africanos com os feiticeiros, bruxos e necromantes mais terríveis de toda a África. Por isso, se você se interessa por esse tipo de assunto ou tem simplesmente curiosidade, eu peço que deixe os seus likes e também os seus comentários, e peço também que se inscrevam no canal e compartilhe para outras pessoas que têm curiosidades sobre este assunto. Antes de começar a falar sobre os 10 países do continente africano, eu quero primeiramente explicar a respeito da África. As pessoas geralmente confundem e acham que a África é um país, mas na verdade a África é um continente onde existem vários e vários países. Por isso eu também quero dizer que a magia e a bruxaria, ela existe em praticamente todas as civilizações antigas, além da África, obviamente na Índia, na China, na Europa, no Oriente Médio, Mesopotâmia, entre outras regiões do mundo, como as Américas, foi praticado várias e várias formas de bruxaria e feitiçaria. O primeiro país africano conhecido pelos seus feiticeiros e pela sua feitiçaria, sem sombra de dúvidas, é o país da África, chamado pelo nome de Tanzânia. Os magos, os bruxos e feiticeiros aí da Tanzânia, inclusive, eles utilizam aí certas partes de órgãos aí, no caso de albinos, para feitiços, para fazer porções e para fazerem diferentes tipos de encantamentos de bruxaria antiga. A Tanzânia, então, está aqui em 10º lugar. Por conta disso, os albinos são muito perseguidos na Tanzânia. Agora, em 9º lugar, nós temos também um outro país da África chamado pelo nome de Gâmbia, onde o seu próprio líder político, por assim dizer, seu presidente, é um praticante nato aí de feitiçaria e de bruxaria, e que já foi acusado aí muitas e muitas vezes aí de praticar a feitiçaria e também a bruxaria, onde envolvia ali literalmente sacrifícios ali de pessoas. Apesar de muitas das vezes ter usado a caça aos feiticeiros e aos bruxos como fachada, o próprio presidente é um feiticeiro e usa, no caso, essa caça aos feiticeiros como uma fachada para se tornar um feiticeiro cada vez mais poderoso. Em 8º lugar, nós temos Papua Nova Guiné, na África, onde existem várias e várias acusações sobre a prática de feitiçaria e de bruxaria e até mesmo de necromancia. E nós sabemos isso por conta de que a população, quando acontece muitas das vezes surtos de doenças, epidemias e coisas do tipo, geralmente elas são ditas antes por um feiticeiro ou por uma feiticeira, e eles dizem que aconteceria de tal forma, e muitas das vezes uma perseguição contra os feiticeiros e contra os bruxos já é tida e vista neste país. Porém, muitas das vezes alguns não acreditam e apenas dizem que as pessoas estão acusando outras pessoas de feitiçaria e de bruxaria, mas o fato é que existem muitas e muitas acusações, onde muitos feiticeiros até mesmo já disseram que aconteceriam certas coisas e estas coisas aconteceram. Em 7º lugar, nós temos o país da África chamado pelo nome de Uganda. Na Uganda, ou em Uganda, é muito comum existirem feiticeiros. Muitas das vezes as pessoas pensam que só existiram bruxas e feiticeiras, mas na verdade existem tanto feiticeiras e bruxas quanto feiticeiros e bruxos. E no caso, em Uganda, não é diferente. A população é muito temerosa quanto a alguns feiticeiros, pois alguns feiticeiros fazem realmente coisas muito más, e por conta disso eles acabam muitas das vezes ali dizendo que tais pessoas são feiticeiros, porque acreditam firmemente por conta de relatos
que tal pessoa fazia feitiçaria e faz feitiçaria e coisas sobrenaturais. Acontecem muitas das vezes coisas ruins, onde exige sacrifícios e coisas do tipo. Em sexto lugar, nós temos o país da África chamado pelo nome de Gana. E em Gana, a feitiçaria e a bruxaria faz parte da mitologia do próprio país e da história do próprio país. E por conta disso, muitas medidas foram tomadas aí para que nem todos os feiticeiros se tornassem tão poderosos, até porque existem feitiços realmente que podem prejudicar cidades inteiras. E muitas das vezes eles colocaram alguns métodos de punições para pessoas que praticam feitiçaria de alto poder ou simplesmente de alto escalão. E por conta disso, existe sim a feitiçaria e muitos feiticeiros poderosos, só que os feiticeiros eles precisam dos ingredientes e das coisas certas para poder fazer os seus encantamentos e as suas bruxarias. E muitas das vezes tem sido proibido por conta aí de que certos feitiços vêm atrapalhando muitas, mas muitas pessoas. Dito isto, até aldeias inteiras sendo aí atacadas por feiticeiros. Em quinto lugar, nós temos a República Dominicana do Congo, o país da República Dominicana do Congo. Nós sabemos que os feiticeiros do Congo, ou da República Dominicana do Congo, são um dos feiticeiros de todo o continente africano e de todos os países ali da África, do continente africano, um dos mais poderosos, visto que a maioria de seus feitiços, de seus encantamentos e de todas as suas feitiçarias, elas têm ali no caso como eu posso dizer para vocês, um bom presente para as entidades, a quais elas fazem muitas coisas por eles, visto que a maioria de seus sacrifícios envolvem muito crianças. E por conta de envolver muito crianças, nós até mesmo lembramos dos sacrifícios que os cananeus faziam e praticavam ali com bebês para agradar ali aos deuses pagãos da região da terra de Canaã. Visto por conta disso, nós sabemos então que os feiticeiros deste país, da República Dominicana do Congo, eles são extremamente poderosos. O quarto país da África que possui centenas aí de feiticeiros e bruxos, e feiticeiras também, muitas bruxas, no caso é o país da África, do continente africano, chamado pelo nome de Quênia. No Quênia, a feitiçaria e a bruxaria é tida e vista até mesmo como um comércio, como uma forma de comércio. Muitas das vezes eles pregam em praticamente todas as vitrines de lojas ou regiões de cidades, em murais, eles pregam ali, literalmente ali, cartazes dizendo que eles realizam diferentes tipos de feitiçarias para, no caso, para encontrar um amor, para literalmente ferir alguém, para fazer isso, para fazer aquilo e aquilo outro, tudo relacionado aí a âmbitos aí do ser humano, e que muitas das vezes aí são vistos como sendo literalmente pessoas de grande poder, e eles sim realizam tais atos para destruir o casamento de alguém, para fazer alguém ser infeliz e coisas do tipo. Em terceiro lugar, nós temos, no caso, o país da África, do continente africano, chamado pelo nome de Malawi, e a feitiçaria ainda está muito viva neste país. No Malawi é dito que os feiticeiros eles conseguem até mesmo teletransportar através de provavelmente aí uma projeção astral aí em espírito, aí uma pessoa viajar de um país para o outro. É dito que se um feiticeiro, no caso, lhe for pedido tal coisa, ele, através das entidades, ele pode fazer essa projeção astral e a pessoa pode se encontrar em outro país, em outra região ou até mesmo em outra cidade, através da projeção astral. Em segundo lugar, nós conhecemos também um país do continente africano que é muito conhecido pelos seus feiticeiros e bruxos e curandeiros através da feitiçaria, que basicamente é o país da Zâmbia. A feitiçaria é tão forte na Zâmbia que muitos relatos e testemunhos de pessoas que nem da Zâmbia são doentes com diferentes tipos de doenças consultaram um feiticeiro e o feiticeiro fez um feitiço e os curou da feitiçaria em troca de alguma coisa. Em primeiro lugar aqui, eu devo citar o país da Nigéria, onde a feitiçaria tem crescido assim em um ritmo muito alarmante, e os jovens eles têm se envolvido muito na feitiçaria e na bruxaria para conquistar dinheiro.
Nós sabemos que os feiticeiros, quando vão ensinar a feitiçaria para os jovens, aí no caso na Nigéria, eles pedem diferentes tipos de coisas em troca para, no caso ali, agradar as entidades aí deles. E muitas das vezes eles pedem até que matem um parente próximo, uma mãe, um irmão, um tio e coisas do tipo. E muitas das vezes estes jovens, para conquistar poder, fama e dinheiro e o poder da magia, eles fazem tal coisa. Bom, foram estes os países aí africanos com os feiticeiros mais poderosos que se tem notícias nos dias de hoje. Obviamente existem outros países africanos com feiticeiros tão poderosos quanto estes países que eu citei para vocês, mas eu citei apenas estes 10. Eu espero que tenha ajudado no conhecimento de todos vocês a respeito dessa área espiritual que envolve a magia. A magia é uma realidade, muitas das vezes as pessoas não acreditam nela, mas ela é uma realidade e a própria Bíblia Sagrada fala a respeito que a magia, a bruxaria, a feitiçaria, tudo isso tem envolvimento com os espíritos imundos, com os demônios. Então fiquem em alerta quanto à magia e à bruxaria, porque é algo real. Mas aqueles que têm Cristo em suas vidas, que têm Deus em suas vidas, o Deus de Jacó, feitiçaria nenhuma tem poder contra tal pessoa. Lembrando Números 23, 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Deixem nos comentários o que vocês sabem a respeito dos feiticeiros na África, levando em consideração que muitos deles até conseguem flutuar, onde muitos testemunhos vão dizer coisas semelhantes. Dito isto, até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.